Hoje eu vou falar só. Bom, pode sentar, queridos. É um privilégio estar aqui, um privilégio, uma responsabilidade, uma honra, poder estar conversando com vocês um pouquinho. Porque eu não sou pregadora, viu, queridos? Nós conversamos a respeito daquilo que nós temos aprendido do Senhor. E eu sou a Márcia do Ronaldo. Eu orava ao Senhor, eu vou dar um recado aí para os jovens. Eu orava ao Senhor e eu falava: Senhor, me dê um esposo que me ame como Cristo amou a igreja. E algumas pessoas falavam: isso é utopia. Aí eu falava: se é utopia, a Bíblia toda é utópica. Porque eu creio em toda palavra. Alguém falou aqui, eu não lembro, o moço que falou que toda palavra que está na Bíblia é proveitosa, é para nós. Então eu tomei posse da palavra. E orei. E o Senhor me agraciou. Então, esse marido lindo que o Senhor me deu, né, uma honra. E o Senhor tem nos honrado, tem nos abençoado com 2 filhos, o Nicolas e o Azaf. Somos pais para toda a vida deles. Estamos aprendendo a cuidar deles. A cada dia nós oramos e pedimos ao Senhor que o Senhor nos ensine a cuidar deles. Porque nós somos apenas mordomos dos nossos filhos. E é sobre essa palavra que nós vamos ministrar hoje. Ó, queridos, até a meia-noite eu saio. Esse caderno tem 200 folhas. Até a meia-noite eu paro, tá? Vamos abrir as nossas Bíblias aí em Êxodo 23. Perdão, é Êxodo 2 e versículo 3, tá? Êxodo 2. Amém? Não podendo, porém, mais escondê-lo, tomou uma arca de juncos e a betumou com betume e pés, e pondo nela o menino, a pôs nos juncos à porta do rio. Tem uma outra versão que diz aqui: como não podia escondê-lo por mais tempo, ela pegou uma cesta de junco, tapou os buracos com betume e piche, pôs nela o menino e deixou a cesta entre os juncos na beira do rio. Eu creio que todos já sabem de quem nós estamos falando. Se nós pegarmos a história de Moisés, se nós pegarmos a história daquele povo naquela época, nós vamos ver uma situação bastante caótica. Um povo sendo totalmente explorado, nada familiar, né? Mas um povo todo sendo explorado. E um agravante: o povo hebreu, ele começou a se multiplicar. E o povo lá do Egito ficou com medo que esse povo estava se multiplicando. E a ordem que foi dada foi que matem todos os meninos. Só que a primeira ordem foi dada, e 2 parteiras, elas tiveram temor do Senhor. A Bíblia nos fala que elas tiveram temor do Senhor. E o rei foi consultá-las e falou: mas o que vocês estão fazendo? Vocês estão fazendo nada? A ordem que eu dei era para que matem todos os meninos homens nascidos do povo hebreu. E essas 2 mulheres disseram assim: olha, é que elas são mais inteligentes que nós, são mais espertas. Toda vez que a gente chega, elas já tiveram os bebês. Aí o que Faraó faz? Ele dá ordem para todo o povo: todo menino que nascer, mate, jogue no rio. Eu fico imaginando nós, como mães, e quem não é mãe tem um sobrinho, tem um primo. Você ter uma criança e você saber que aquela criança vai ser morta. Então, eu fico imaginando que naquela época, as mulheres que ficavam grávidas, eu vi uma gravidinha aqui, as mulheres que ficavam grávidas não tinham ultrassom, não tinha recurso. Como saber o que estava sendo gerado? Ai, estou grávida. Meu Deus, e agora? Senhor, não seja um menino, não seja um menino, não seja um menino, não seja um menino. Dá para imaginar o desespero daquelas mulheres naquela época? E eu fico imaginando Joquebede, ela naquela angústia de saber que do fruto do ventre dela ia sair uma criança, mas que poderia viver ou poderia já ter a sentença de morte. Irmãos, nós não vemos na vida de Moisés, Deus chegando para Joquebede,
ou chegando para o seu pai e falando assim, ó, eis que eu vou trazer para vocês um filho, você vai ficar grávida. Nós não vemos isso. A Bíblia fala que simplesmente Joquebede fez um cesto, betumou, colocou piche e colocou aquela criança. Mas antes disso, ela escondeu essa criança dentro de casa por 3 meses. Quem tem criança pequena aqui sabe, né? Dá para esconder uma criança 3 meses, gente? Principalmente nas nossas paredes hoje de apartamento, que é assim, ó, uma coladinha na outra, né? Você respirou mais alto, o vizinho está ouvindo. Imagina, eles não tinham paredes. Você pensa que aquela mulher escondeu uma criança durante 3 meses. Eu imagino, eu fico pensando na situação de Joquebede, naquele momento, ela pensando assim, Senhor, o que vai ser amanhã? Todo dia era mais um dia. Todo dia era mais um dia que era contado na história de Moisés. Então, Deus trouxe a Joquebede, mesmo ela não sabendo, uma inteligência. Porque nós mulheres, vamos combinar, né, gente? Nós somos inteligentes, né? Nós temos uma sensibilidade. Nós temos uma sensibilidade que os homens não têm. E nós precisamos aproveitar essa sensibilidade que é dada pelo Espírito, para olhar para dentro da nossa casa e usar as estratégias que o Senhor traz para nós como mulheres. E Joquebede, ela teve essa estratégia. Eu não sei se ela conversou com o marido dela, eu não sei se ela perguntou para ele. O que eu vou fazer? Talvez no dia a dia da conversa. Mas bem, o que eu vou fazer com essa criança? Agora ela está chorando mais alto. Não, dá uma mamadeira aí, ó. Né? Dá leite. Faz ela dormir. Cada dia, irmãos, eu fico imaginando que era uma tortura para aquela mãe. Saber que seu filho ia ser lançado às águas. E a Bíblia nos fala que ela preparou aquele cesto, betumou, fez o possível para que não entrasse água, para que não entrasse bicho, para que fosse permeabilizado. E colocou aquela criança ali. A Bíblia nos fala que ela, como muitos pensam, né? Ela não colocou a criança no rio. Ah, vou colocar no rio. Não, a Bíblia nos fala da seguinte forma. E deixou a cesta entre os juncos na beira do rio. Essa mulher, ela já cria em um Deus que podia fazer milagre. Ela, no seu íntimo, ela confiava em um único Deus que podia salvar o seu filho. E nessa confiança, ela não colocou seu filho à deriva. Ela não colocou seu filho lá no meio do mar, ela colocou entre os juncos. E aí, a minha pergunta nessa ministração de hoje é: que tipo de cesto nós estamos colocando os nossos filhos? Que tipo de cesto eu estou fazendo para o meu filho? O que eu estou fazendo para que nada entre no cesto do meu filho? Então hoje eu quero compartilhar com vocês essa reflexão. Que nós possamos sair daqui nessa noite pensando: qual o tipo de cesto que eu estou fazendo? Qual o tipo de cesto que eu quero fazer? E qual o tipo de cesto que eu fiz para os meus filhos? Porque o Senhor, Ele nos dá oportunidades maravilhosas de mudar algumas coisas na nossa história. E na história dos nossos filhos. E na história da nossa descendência. A Bíblia nos fala que Moisés era uma criança especial. Nossos filhos não são? Amém, irmãos? Amém. Nossos filhos também são especiais. Nossos filhos foram chamados para povoar o céu. A Bíblia nos fala que nenhum dos nossos foram feitos para um lago de fogo e enxofre. O lago de fogo e enxofre foi feito para Satanás e seus anjos. Os nossos filhos foram feitos para povoar o céu. E é nesta certeza, que a cada dia o Senhor tem falado ao meu coração sobre filhos. O Senhor tem trazido essa ministração para mim. Se nós pegarmos a história de Sansão, uma história diferente. O anjo vai lá para a esposa de Manoá e fala para ela que ela vai gerar.
e que ela vai ser mãe, porque ela era estéril, ela não podia ter filhos. Eu posso imaginar a tortura dela, porque eu passei algum tempo tentando ter um filho, engravidar. Perdi 2 nessa caminhada. Mas ela ouviu uma palavra e ela disse assim, mas espera aí, como que eu vou fazer com essa criança? E a Bíblia nos fala que o anjo deu ordens para ela. Olha, você vai gerar, você vai estar grávida, você não vai comer coisa imunda, você não vai beber bebida forte e não vai passar navalha sobre a cabeça do seu filho, porque ele é nazireu até a sua morte. Olha a diferença entre a mãe de Sansão e a mãe de Moisés. A mãe de Sansão sabia que ele tinha um chamado específico. A mãe de Moisés não sabia. Ela olhou para o seu filho e ela amou o seu filho. E a Bíblia nos fala que nessa angústia de saber como que ia ser criada a criança, a mãe de Sansão chega para Manoá e fala assim, olha bem, o anjo veio aqui. E ele falou que a gente vai ter um bebê. Como? Bebê? Mas como? A gente não pode... Não, ele falou. Bom, aí Manoá vai lá e ora ao Senhor. Peraí, Senhor, olha, o mesmo anjo que apareceu para minha esposa, fala comigo porque eu não sei como criar essa criança. O que vai acontecer com ela? E o anjo vem e diz para ele, olha, vai ser assim, cria ele desta forma. E hoje, assim como foi com Manoá, hoje nós temos toda a instrução de como criar os nossos filhos. Nós temos nas nossas mãos algo que eles não tinham. Ele foi consultar o Senhor porque ele sabia que ele tinha uma responsabilidade de educar uma criança que seria o libertador daquele povo que lutaria contra os filisteus. E aí eu só quero compartilhar com vocês uma diferença. Em Josué diz assim, Josué 13:5. Porque eis que tu conceberás e terás um filho, sobre cuja cabeça não passará navalha, porquanto o menino será nazireu de Deus, desde o ventre. E ele começará a livrar Israel da mão dos filisteus. Versículo 7. Porém disse-me, eis que tu conceberás e terás um filho. Agora, pois, não bebas vinho, nem bebida forte, e não coma coisa imunda, porque o menino será nazireu de Deus, desde o ventre até a sua morte. Deus não revogou da vida de Sansão. Olha, até tal idade ele vai ser assim. Depois aí em diante ele está liberado. O Senhor diz para nós nessa noite, nós somos responsáveis pela vida dos nossos filhos, irmãos, até a eternidade. Sabe por quê? Porque o Senhor, ele vai chegar e ele vai pedir para nós conta da herança que ele nos deu. Porque nossos filhos não são herança? O Senhor não vai chegar e pedir para nós conta daquilo que ele entregou nas suas mãos? Algum tempo atrás, o Nicolas chegou para mim comentando sobre algo que tinha acontecido na escola, de um amiguinho, e ele falou, mas mamãe, o fulano assim, 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 mas mamãe. Aí eu falei para ele, filho, vem cá com a mamãe. Sentei com ele, falei para ele assim, Papai do céu deu você, para mim e para o papai Ronaldo, como herança. Um dia, o papai do céu vai chegar assim para mim, para o papai Ronaldo, e vai falar assim, mamãe Marcinha, papai Ronaldo, o que você fez sobre o Nicolas? Eu disse a ele, sabe, o papai do céu não vai perguntar do Arthur, o papai do céu não vai perguntar do Miguel. Por quê? Porque o papai do céu deu o Arthur para outra mamãe e outro papai, e o Miguel para outra mamãe e outro papai. Mas o Senhor vai cobrar de mim e do papai Ronaldo o que nós fizemos com você. E nós vamos prestar conta daquilo que nós fizemos e daquilo que nós não fizemos. E aí a Bíblia fala o seguinte, Deus tinha sonhos para Moisés, Deus tinha projeto para Sansão e para os nossos filhos, queridos. Veio uma plaquinha no seu filho lá, ele vai ser levita. Veio uma plaquinha? Ele vai ser missionário em tal país. Veio isso? Quando você saiu do hospital? Não veio.
Mas o que nós entendemos quando nós ganhamos os nossos filhos do Senhor? Ele vai ser adorador. Não sei aonde, não sei como, mas ele vai ser um instrumento do Senhor na geração dele. E eu creio isso para a vida do meu filho, eu creio isso para a vida dos nossos filhos. Eles vão sim impactar a geração deles na autoridade do Senhor. E quando eu oro pelos meus filhos, irmãos, eu falo para o Senhor assim, eu ouço muitos testemunhos, eu acho bonito, mas eu falo, Senhor, eu não quero que meus filhos sejam ex-nada. Eu quero que meus filhos vivam o sobrenatural do Senhor dentro da casa do Senhor. Eu não quero, irmãos, que o filho pródigo, acho maravilhoso, mas eu vejo tantas pessoas que foram criadas dentro do Evangelho. Eu não digo dentro de igreja, de 4 paredes, não. Digo dentro do Evangelho. E nunca tiraram os seus pés. E viveram experiência sobrenatural no altar. Então eu declaro isso na vida dos meus filhos. Senhor, eu não quero que eles sejam ex-nada. Eu quero que eles sejam verdadeiros adoradores, porque são esses os tais que o Senhor procura. E cabe a nós direcionar os nossos filhos. Quando o Nicolas era menor, nós estávamos orando e falando ao Senhor, Senhor, que o Nicolas seja um apaixonado pela Tua palavra. Que o Nicolas seja... E oramos desse jeito. Aí um dia o Senhor trouxe uma ministração para mim. O Senhor disse a mim assim, ele vai ser um apaixonado pela palavra se você for apaixonada pela palavra. Os nossos filhos vão ser adoradores, irmãos, se nós formos adoradores. Os nossos filhos vão ser apaixonados por Jesus se nós formos apaixonados por Jesus. Por quê? Nós somos reflexos. Nós refletimos aquilo que o Senhor tem de melhor em nós. Quando os nossos filhos são pequenos, sabe o que nós somos para eles? A pele de Deus. Pega uma criança e tenta explicar dele, ele fica assim, mas como que é Deus, né? Esses tempos atrás o Nicolas falou assim, mamãe, eu nunca ouvi a voz de Deus. Como que é a voz de Deus? Porque eles não têm ainda essa experiência, essa maturidade que nós temos. E eu disse para ele assim, Nicolas, você vai ouvir a voz de Deus. Você vai ouvir a voz de Deus, porque Deus não deixa nenhum filho dele sem ouvir esse som gostoso. Sabe por quê? Porque a palavra do Senhor diz que a ovelha conhece a voz do bom pastor. E os nossos filhos, antes de ser nossos, eles são do Senhor. Que é uma coisa maravilhosa, saber que foi o Senhor que te deu. Eu ouvi uma ministração que dizia assim, alguns de nós aqui sabem fazer filho? Alguém sabe fazer braço? Perna, cabelo? Não. Quem fez? Deus, Senhor. Pega o Salmo 139, que ele vai falando como foi construído, como estávamos nós lá no ventre da nossa mãe, aquela coisa gostosa, acomodada, e cada dia ia sendo escrito tudo o que estava sendo feito. Nós não temos poder de fazer nada, irmãos, é o Senhor que faz. O Senhor usa o nosso ventre para abençoar nações. O Senhor usa o nosso ventre para abençoar vizinhos, família. Então nós não somos nada. E aí eu pergunto para você, qual cesto você está colocando seu filho? Em qual cesto? Como você está fazendo? Como você está preparando o cesto do seu filho? E quando nós falamos de sonho, nós pegamos lá em Jeremias, o que a Bíblia fala? Talvez você pense assim, meu Deus, como que vai ser os dias do meu filho no futuro? Com tanta injustiça que estamos vivendo na nossa nação. Ai, Senhor, será que eu vou ter condições de pagar a escola dele? Senhor, será que... como que vai ser a aposentadoria do meu filho? Ele não vai nem se aposentar. Irmãos, quantas questões vêm à nossa mente, ao nosso coração? Como será? Será que ele vai ter emprego? Não são os questionamentos que batem forte assim dentro da gente? Mas sabe o que é gostoso na palavra? Primeiro que no céu não tem crise. Deus não conhece essa palavra, né? Glória a Deus, não tem crise. Mas vamos pegar lá em Jeremias. O que a Bíblia fala para nós em Jeremias 29:11? Diz assim, porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor. Planos de fazê-los prosperar e não de causar danos. Gente, quem é esse Deus? Você conhece esse?
Conhece esse Deus, irmão? Então dá glória para Ele, porque Ele merece. Ele já desenhou o futuro dos nossos filhos. Ele tem planos para os nossos filhos. Ele tem projetos para os nossos filhos. Ele não deu os nossos filhos porque nós éramos bonitos, porque nós éramos legais, porque nós éramos bonzinhos. Ele deu nossos filhos para que nós pudéssemos ensiná-los a caminhar com Ele. Sabe por que aquele seu amiguinho, o amiguinho do seu filho lá na escola, ele tem que ser impactado pela vida do seu filho? A irmã testemunhou aqui da fé de uma criança. Essa fé nasce sozinha, irmãos. Sabe por que essa criança tem fé? Porque ela viu isso nos seus pais. Não é, a coisa não acontece. Irmãos, quando eu era mais jovem, eu vi umas pregações assim eloquentes, e eu pensava assim, nossa, né, o irmão falava sobre santidade. E na segunda, isso no domingo, né? Aquela coisa, aquele fogo que pegava. Porque eu estou na Batista, mas eu sou assembleiana, irmãos. Então, assim, eu nasci, eu gosto dessa coisa de poder, e eu ouvia aquelas mensagens de poder, e o irmão falava sobre santidade. Aí chegava, isso no domingo, chegava na segunda-feira, parecia que aquela coisa do domingo tinha acabado. Mas espera aí, mas o irmão não falou, né? E naquele domingo eu senti poder, eu falei língua estranha. E eu levei um tempo para entender que santidade não é passe de mágica, não é farinha de condão, irmão. Santidade é caminhar de acordo com o que a palavra do Senhor traz para nós. É caminhar em concordância com a palavra. Isso é santidade, porque você vai crescendo, você vai ficando maduro. E quando a gente entende que santidade é isso, as coisas começam a ser diferentes na nossa vida. Você não quer mais o mesmo. Você não se satisfaz com o mesmo, porque você quer mais. Então, quando você pensar, Senhor, mas como vai ser? O Senhor já trouxe para você a palavra. Porque os sonhos que eu tenho para os seus filhos são sonhos de prosperá-lo, são sonhos de trazê-lo à paz, são sonhos de fazer com que ele rode o mundo se for necessário para testificar do evangelho do Senhor. E ele vai fazer, irmão. Sabe por quê? Porque Deus tem pressa. O Senhor tem pressa em voltar. O Senhor tem pressa em resgatar a igreja. E nós temos que preparar os nossos filhos para isso. Então, que nós possamos entender que o Senhor tem planos, projetos para nossos filhos, planos de paz. Então, descansa no Senhor. Sabe aquele lugar que você pensou, aquela escola que você projetou no seu coração para o seu filho, irmã? Coloca isso nas mãos do Pai. Não tem pessoa mais prazerosa em nos abençoar do que o Pai. E Ele está cuidando da vida educacional do seu filho. Amém, irmã? Então descansa no Senhor. A porta não vai ser fechada. E ela só vai ser fechada, querido, se Deus falar que é para fechar. Porque não existe lei que seja maior que o nosso Deus. Amém? Então descansa no Senhor. Nossos filhos, eles nasceram para povoar o céu. Só que existe uma diferença muito grande. E aqui eu vou entrar numa particularidade. Nós trabalhando com noivos, irmãos, a gente ouve algumas coisas do tipo assim, ó. Mas se eu casar, tá tudo bem. Mas eu me deitei com minha noiva, tive um relacionamento antes do casamento, mas me falaram que se eu casar, tá tudo bem. Sabe o que é isso, irmãos? Pecado. E o pecado, ele gera uma legalidade espiritual. Por que eu estou compartilhando isso? Algum tempo atrás, o Senhor me trouxe uma palavra sobre bastardia. E eu comecei a pesquisar sobre isso. O que é ser bastardo? Se você for lá no dicionário, é o filho que foi gerado de um relacionamento ilícito. Aí, o que na nossa cabeça nós pensamos? Foi o filho da traição. Porque a gente acha que casou, está tudo resolvido. Meus queridos jovens, eu quero dizer que não. Meus queridos irmãos, eu quero dizer que não. E essa palavra eu vou trazer para vocês com temor e amor,
Porque a gente tem visto muitas pessoas, muitos filhos, que estão patinando, porque seus pais deram legalidade espiritual. Quando um jovem fala para mim, um jovem casal fala para mim, que eles tiveram um relacionamento antes do casamento, e desse relacionamento gerou uma criança, essa criança, irmãos, no reino espiritual ela é considerada bastardo. E a palavra do Senhor nos diz que o bastardo não reinará com o filho da promessa. E aí se casam, e aí tem outros filhos. Irmãos, o reino espiritual, nós temos ontem, hoje e amanhã, certo? Nós temos passado, presente e futuro. No reino espiritual não tem, irmãos. No reino espiritual existe hoje. Tudo é no reino espiritual. Então eu quero trazer uma palavra para você. Que se, por um acaso, isso aconteceu na sua vida, eu quero te desafiar a pedir perdão ao Senhor. Sabe por quê? Quando nós damos legalidade a Satanás no mundo espiritual, sabe o que nós declaramos para ele? Olha aqui, ó. Eu te dei uma nota promissória para você fazer o que você quiser com o meu filho. Irmãos, isso é tão sério. Isso é tão sério. Porque Satanás não está brincando de ser Satanás. A ordem que Faraó deu naquela época, matem todos os filhos, irmãos, ela não foi só para aquele tempo. A ordem ainda continua, matem todos os filhos. Hoje nós somos feitos geração eleita, sacerdócio real. Nós somos chamados, irmãos, através do sangue de Cristo, para uma nova caminhada com Ele. Mas toda semeadura tem uma colheita. Se nós pensarmos no reino espiritual, Satanás, ele vai reivindicar toda semente que nós plantarmos. Não pense você que existe uma semente, aquela lá não, ou ela vai germinar para o bem, ou ela vai germinar para o mal. Mas há uma colheita. E quando nós pensamos nisso, eu quero que nós, vamos abrir a nossa Bíblia lá em Deuteronômio 23:2. Amém? Nenhum filho bastardo, tá vendo como isso não é coisa da minha cabeça? Tá lá. Nenhum filho bastardo, nascido de união ilícita, fará parte da congregação do Eterno. E seus descendentes também não poderão entrar na Assembleia do Senhor até a 10ª geração. Isso não é brincadeira, irmãos. Isso é muito sério. Isso é muito sério que o Senhor está falando. Quando nós somos filhos, nós temos privilégios. Quando nós somos filhos, nós temos liberdade de subir no colo do Pai. Com liberdade. De agarrar o pescoço com liberdade. De deitar na cama com liberdade. O servo deita na cama do seu senhor? Não. O filho do servo deita na cama do seu senhor? Come na mesa do seu senhor? Não, irmãos. Só filho tem essa liberdade. Então, com muito amor eu te digo, se isso aconteceu, você ore. Sabe por quê? Não vai adiantar eu orar. Não vai adiantar o pastor orar. Sabe por quê? Espiritualmente, no reino, quem tem autoridade com o filho são os pais. Da nossa boca sai palavra de bênção e sai palavra de maldição. Nós temos autoridade constituída pelo Senhor para dar um rumo na vida dos nossos filhos. Essa semana eu tive reunião na escola onde eu dou aula. E eu coloquei um versículo para os pais sobre a língua, que está lá em Provérbios, sobre a boca. E eu disse aos pais da seguinte forma:
Porque eu vejo, irmãos, alguns pais que saem da escola carregando seus filhos com palavras de maldição. Ah, seu moleque não sei o quê. Ah, sua peste não sei o quê. Só que sabe o que é mais triste, irmãos? Alguns depois que você vai sondar, são cristãos. Se dizem cristãos. Nós temos a autoridade espiritual, no mundo espiritual, de abençoar os nossos filhos ou amaldiçoar. Então, precisamos estar muito atentos. Sabe por quê? Satanás, ele é muito sutil. Não pense que ele vem, hoje em dia, ele não faz mais estardalhaço, viu, irmãos? Pode ver que é difícil ver ele fazendo barraco hoje em dia. Hoje ele está sutil. Hoje ele vem, como dizia antigamente, tinha um hino que cantava, que falava assim, que Satanás vinha com sapatinho de algodão, não é não? É sapatinho de algodão. Ele está agindo desse jeito. A Bíblia nos fala, lá em Hebreus 12, 6 e 8, que diz assim, ó, o filho bastardo, ele não é corrigido. Por quê? Porque ele não é filho. A Bíblia fala assim, ó, porque o Senhor corrige o que ama e açoita a qualquer que recebe por filho. Se suportais a correção, Deus vos trata como filhos. Por quê? Que filho há a quem o pai não corrija? Mas se estáis sem disciplina, da qual todos são feitos participantes, sois então bastardos e não filhos. Irmãos, hoje em dia tem por aí a lei da palmada, né? A lei da palmada, ela contraria o que a palavra do Senhor nos diz. E cada dia mais vão se levantar senhores, pensadores, para dizer como nós devemos criar os nossos filhos. Mas a palavra do Senhor nos diz que o pai corrige a quem ele tem por filho. E eu vejo às vezes, irmãos, com todo o respeito que eu tenho, criança de 5, 4, 3 anos, mandando nos pais, dizendo o que o pai tem que fazer, dizendo aonde o que ele quer fazer, o que ele quer comer, o que ele quer vestir. E os pais acham tão legal, nossa, que bonitinho, né? Personalidade forte. Ai, que lindo, né? Nossa, já está bem desenvolvida a personalidade, né? Irmãos, a palavra do Senhor nos diz, corrija teu filho. Aquele pai que não corrige o seu filho, ele passa vergonha, está lá em Provérbios. E ele passa vergonha mesmo, irmãos. Não é brincadeira, não. Hoje nós temos uma liberdade maravilhosa. Antigamente, eu não vou falar muito antigamente, não vou, né? Mas antigamente, os nossos pais só faziam assim, né? Ou então só olhava, né? Não precisava falar mais nada. Você já sabia a cartilha inteira dele. Chegava a visita, na minha casa era assim, se chegava alguém na sala, a gente tinha que sair pela porta da cozinha, irmãos. Criança não participava de conversa de adulto. Não participava. Hoje, a gente está contando uma história, os filhos já chegam e falam, não, mãe, não foi desse jeito, não. Não é. Mas o Senhor diz que todo aquele que Ele tem por filho, Ele corrige. Se nós temos filhos e nós amamos. Esses dias eu falei para o Nicolas assim, eu falei, filho, toda vez que a mamãe te corrigir, eu quero que você lembre de uma coisa. Eu te amo, em cada correção. Porque se eu não te amasse, eu não te corrigia. Eu ia deixar você para a vizinha, para a tia da igreja, eu deixava para alguém cuidar. Mas eu te corrijo porque eu te amo. Irmãos, os nossos filhos são abençoados nas salinhas. Glória a Deus, eu louvo a Deus quando eu chego numa igreja que tem sala das crianças. Sabe por quê? Porque isso nos dá liberdade de entender o que o Senhor tem para trazer para nós como pais. E eu louvo a Deus pelas irmãs que se dispõem a preparar a aula, tiram um tempo seu para poder ministrar na vida dos nossos filhos. Que o Senhor continue honrando essas irmãs, prosperando o trabalho das mãos delas. Mas, irmãos, educação somos nós que damos. Eu ouvi de uma professora, que ela disse assim, professora da escola dominical.
Nós vemos quem são as famílias da igreja pelas crianças que ficam nas salinhas. Sabe por quê? Sabe tudo aquilo de casa? Eles contam lá, viu, irmãos? Tem nada escondido. Eles contam lá. Por quê? Porque eles são o que eles veem em nós. Sabe aquela história? Porque hoje a irmã fulana de tal, ela fez isso. Quando você está lá no final do culto, que você está sentado lá na sua mesa tomando seu café, irmão. Vigia, viu? Vigia, sabe por quê? Porque vai chegar um dia em que seu filho não vai querer vir para a igreja, porque ele ouviu da sua boca que o pastor é isso. Ele ouviu da sua boca que a irmã do círculo de oração, assim, assado. Vigia, irmão. Os nossos filhos, eles precisam ver em nós reflexos da glória de Deus. Se eles não verem em nós reflexos da glória de Deus, eles não vão ser apaixonados por esse Deus. Sabe por quê? Porque quando ele está aqui, ele não consegue ver o Deus que nós imaginamos. Ele vê o pastor, ele vê a irmã do círculo de oração, ele vê a irmã que toca na orquestra. É isso que ele vê. E se eu deturpar a mente do meu filho, falando mal daquela irmã, falando mal do pastor da minha igreja, falando mal de quem quer qualquer ministério, é isso que eu estou semeando na vida do meu filho. Vai chegar um ponto que ele não vai mais querer ir para a igreja. Sabe por quê? Ele vai duvidar que Deus está neste lugar. Então, queridos, vamos pensar. Qual cesto estamos colocando os nossos filhos? Vamos pensar nisso. Quando nós pensamos no reino espiritual, irmãos, ele existe, é real. Se nós pegarmos algumas histórias que nós vemos hoje, se você começa a compartilhar com alguns irmãos, você vai ver que foi fruto de semente que foi lançada lá atrás. Sabe por quê? A nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue. Quando vem as investidas contra nossos filhos, tem coisa que eu não estou vendo. Você fica com seu filho 24 horas? Você fica com ele o tempo todo? Não. O Nicolas era pequenininho, ele deveria ter uns de 2 para 3 anos, né? E nós ensinamos para ele sobre a questão do refrigerante. E eu falei para ele, filho, refrigerante não é legal, né? Não é gostoso, né? Depois que você toma, né? Você não quer parar mais. Mas eu falei, filho, não é bom. Quando você crescer e você quiser tomar, tudo bem. Mas por enquanto não. Ok, nós falamos com ele, conversamos com ele. Um dia nós estávamos numa festa de aniversário e o Nicolas estava brincando. Daqui a pouco eu vi que ele foi numa mesa que só tinha senhoras. Aí ele chegou lá, não sei o que, ouvi de longe, tal, mas eu não sabia do que era. Depois de um determinado momento, na hora de cantar os parabéns, uma senhora chegou para mim e falou assim, você que é mãe dele? Aí eu falei, sou. Ela falou assim, ai, seu filho é muito engraçado. Ele chegou na mesa e falou assim, tia, eu estou com sede, mas eu não tomo refrigerante. Se não tiver suco, eu tomo água. Irmãos, aquilo para mim, nossa, pensa numa mãe orgulhosa. Ah, eu falei, meu filho. Sabe por quê? Porque ele entendeu o princípio. Ele entendeu que ele poderia até tomar o refrigerante. Eu não estava vendo. Mas ele assimilou o princípio. Por quê, irmãos? Porque eu investi tempo nele. Eu sentei com ele. Então, o que eu vejo, o que nós compartilhamos é o que nós vivemos. Uma irmã lá da igreja, ela chegou para mim e falou assim, Márcia, você está tendo problema com o Nicolas porque tem o Asaf? Aí eu falei, de ciúmes? Aí eu falei para ela assim, não tô nessa pegada não, tá tudo tranquilo. Aí ela falou, mas o que você fez? Eu falei, quando eu descobri que eu estava grávida, eu sentei com o Nicolas, peguei a palavra de Deus e falei para o Nicolas assim, filho, vem cá que eu vou te contar um negócio. Sabia que você vai ser professor? Aí ele já regalou o olho, né? Aí eu falei assim, você vai ser professor, Nicolas. Vem cá, olha aqui. A Bíblia fala sobre o filho primogênito. A Bíblia tem bênção para o filho primogênito. O primogênito é o queridinho da mamãe. Enchi a bola dele sobre a primogenitura, irmãos. Falei para ele que o filho primogênito é o que é da melhor herança.
Eu falei, já pensou, Nicolas? Olha, o Asaf vai ser meu Benjamim, mas você é o primogênito. Ninguém vai te tirar esse lugar, Nicolas. Irmãos, eu fui tão abençoada quando o Asaf nasceu, porque o Nicolas não teve competição entre ele e o irmão dele. Porque ele entendeu que ele era o primogênito. E mais orgulhoso ele ficou ainda porque ele era professor, né? Ele ia ensinar para o irmão dele as coisas. Então, irmãos, está aqui. Não tirei nada de nenhum conto de fada. Está aqui, palavra do Senhor. Eu decretei sobre a vida do meu filho a palavra do Senhor. E eu disse para ele que ele ia herdar a bênção da primogenitura. E eu não menti, porque diz a palavra do Senhor que é dessa forma. Então, declare palavras de bênção na vida do seu filho. Memorize com ele versículos bíblicos, irmãos. Sabe por quê? Ele vai precisar, sabia? Ele vai precisar. Porque Satanás vem para matar, roubar e destruir. Mas, o que a palavra diz que é gostoso ouvir? Mas Jesus diz, mas eu vim para que tenham, e tenham com? É só um pouquinho? Gente, abundância. É uma coisa cheia, é muito. Não é pouquinho não, os nossos filhos não serão raquíticos na fé. Eles serão valorosos, porque o Espírito do Senhor descerá sobre eles, irmãos. Nós temos autoridade para orar dessa forma. Eles vão mudar a história. Temos que declarar isso na vida dos nossos irmãos. Talvez Joquebede, ela não imaginava qual era o fim de Moisés. Gente, Moisés ficou 40 anos aprendendo sobre todas as mazelas do Egito. A Bíblia nos fala que Joquebede ficou com Moisés, sabe até quando? Até quando ele desmamou. Pensa a correria dessa mulher. Eu acho que ela quase não fazia nada em casa. Ou se fazia, falava, Moisés, vem comigo. Jesus fez isso. Moisés, Deus fez isso com o povo. Moisés, ela investiu na vida de Moisés. E sabe quando nós vemos isso, esse investimento? Quando a Bíblia nos fala que Moisés se lembrou e quis visitar os seus irmãos hebreus. Ele sabia, ele tinha uma identidade. Sabe por quê? Joquebede formou nele uma identidade. E ele sabia que existia um Deus que não era o Deus de Faraó. Ele sabia um Deus, por mais que ele aprendeu a conviver no palácio, irmãos, ele sabia de onde ele tinha saído. E os nossos filhos, eles têm que aprender, quando eles estiverem lá na faculdade, irmãos, sendo influenciado por toda a teoria, eles têm que saber de onde eles saíram. Eles têm que saber quem é o Deus. Eu fico imaginando como que é gostoso ouvir o Deus de Abraão, Isaac e Jacó. Mas pensa você podendo dizer, o Deus do meu pai, da minha mãe. Gente, isso é intimidade. Isso é para nós, é para os nossos dias. Satanás tem tentado quebrar essa intimidade que nós temos de pai com filho. Essas leis que têm sido levantadas, irmãos. Nas escolas você já não pode mais dizer, não querem mais que se diga que tem dia dos pais, é família. Não, irmãos. Nós temos que honrar os nossos pais. Nós temos que honrar as nossas mães, porque é bíblico. Você quer ser abençoado? Honre teu pai. Irmãos, eu colho frutos. A Dulce me conhece, a Dulce sabe da minha história. Eu colho frutos hoje do que eu fiz lá atrás. E não fiz lá atrás porque eu era boazinha, sabe, irmãos? Porque se Jesus me salvou, porque ele sabia quem eu era, irmãos. Porque, olha, eu era da breca mesmo. O negócio ia ficar... Mas Jesus falou assim, não, eu vou livrar essa daqui do inferno. Sabe aquela do fundão? Irmãos, eu era tão bagunceira. E eu só tinha amigo bagunceiro. Mas quando eu dizia assim, não, parou. Todos me respeitavam. Por quê? Porque eu tinha temor à palavra, irmãos. Quando eu pensava que eu ia fazer meus pais passar vergonha, Jesus, aquilo ali me doía. Eu falava, meu Deus, como que eu vou depois olhar para o meu pai? Como que eu vou olhar para minha mãe? E pai e mãe é um negócio sério, né, irmãos? Você mentiu, você pode chegar de cara virada, de cabeça baixa, de costa. O que você fez? Não dá para esconder de pai e mãe, não é? É incrível, mas é tão maravilhoso. Porque isso é dom do Senhor.
E hoje, infelizmente, nós temos visto muitos pais caindo no tal do tem nada a ver. Muitos crentes hoje, irmãos, e eu sei que eu estou falando para famílias hoje, tem muitos crentes que estão caindo no legalismo de Satanás, dizendo que não tem nada a ver, que pode tudo. Ah, não vai ter problema não. Ah, vocês estão espiritualizando tudo. Vocês estão espiritualizando demais. Irmãos, não existe outro tempo. Ou é céu ou é inferno. A eternidade, irmãos, ela é coisa séria. E muitos de nós estamos colocando os nossos filhos em cesto para viver nesse mundo. Nós não estamos preparando os nossos filhos para viver a eternidade. Muitos de nós estamos preparando nossos filhos com iPod, principalmente o iPod, né? iPod, pod. Estamos preparando os nossos filhos com tablets, iPads, celulares, viagens internacionais para a Disney, porque alguns, se não fizerem, vão morrer. Estamos preparando nossos filhos para muitas coisas, irmãos. Mas quanto de nós estamos falando com os nossos filhos a respeito da eternidade? Quanto de nós estamos levando os nossos filhos a entender, irmão, que é num piscar e abrir dos olhos que Jesus vai voltar e nos levar? Eu não sei se eu vou estar perto do meu filho a hora que Cristo bradar, mas eu creio que nós vamos nos ver lá no céu. Porque eu estou caminhando para isso. Eu estou preparando ele para isso, irmãos. Alguns anos atrás, algum tempo atrás, eu estava fazendo uma leitura da palavra do Senhor. E o Senhor me trouxe uma palavra. E eu falei, Senhor, mas por que dessa pergunta? E o Senhor disse para mim assim, pergunte à minha igreja, quem, depois de ter aceitado ao Senhor Jesus como único e suficiente Salvador, participou de uma sessão espírita. E eu falei, Senhor, mas isso na tua casa. Irmãos, essa palavra está comigo até hoje. E hoje eu vou compartilhar com a igreja. E o Senhor disse para mim da seguinte forma, que muitos, porque se alguém chegar para você e convidar você, vamos lá numa sessão espírita, você vai falar, misericórdia, mas eu sou crente. Ah, vamos lá numa sessão de candomblé? Misericórdia, irmão, nem pensar. Mas quanto de nós sentamos na sala da nossa casa e abrimos a nossa casa para uma sessão espírita através de novelas, através de filmes, através de séries. Eu estou falando para vocês, irmãos, a palavra do Senhor nos diz que ela é uma espada de 2 gumes, viu? Nada do que eu estou compartilhando com vocês, o Senhor já não falou comigo. Eu estava assistindo uma série, alguns anos atrás, e a série falava sobre uma moça, bem legal, divertido, viu? Engraçado. E a série contava de uma moça que ela tinha morrido, ela era gorda, feia, mas ela era inteligente. E ela voltou no corpo de uma modelo extremamente bonita, só que não tão inteligente. E a série era engraçada, ela era legal, divertida, não era ruim não era chata não. E eu assisti essa série. Um dia, eu estava assistindo, eu falei, peraí, sabe o que essa série está falando para mim? Sobre reencarnação. Eu estou abrindo a minha casa e concordando com a reencarnação. E eu comentei com meu marido, falei, Ronaldo, sabe aquela série assim? Ela fala de reencarnação. Irmãos, eu tirei, nunca mais assisti. Porque eu quero trazer bênção para minha casa. Um dia eu estava chegando em casa, passei pela sala da casa da minha mãe, e estava passando uma novela que eu não sei qual que é, uma novela das 6, era uma novela, acredito que assim, deveria ser bonitinha. Normalmente é esse horário bem... E tinha uma volta,
e várias pessoas sentadas juntos, e tinha um rapaz, porque há muitos anos, irmão, o Senhor me libertou disso. Eu posso falar com propriedade. Deus me libertou disso. Há muitos anos antes de casar, eu já abominava a novela. E o Senhor, eu vi aquela cena, eu falei assim, peraí, o que é isso? Gente, isso é uma sessão espírita. E quantas das vezes nós abrimos a sala, sentados confortavelmente, e não nos apercebemos que Satanás está entrando nos cantos das nossas casas e tomando posse dos nossos filhos, roubando os nossos filhos. Sabe por quê? Porque às vezes o seu filho não gosta daquilo que você está assistindo, ou da sua novela. Sabe para onde que ele vai? Ele vai para o quarto. Ou ele vai pegar um celular, ou ele vai pegar um tablet, ou ele vai pegar o computador. E aí, quando nós nos damos conta, irmãos, nós estamos sozinhos e os nossos filhos estão todos isolados. E quando eles estão isolados, Satanás trabalha na mente dos nossos filhos, irmãos. Com aquilo que ele viu, com aquelas músicas que ele ouviu. E da nossa boca, do nosso intelecto, a palavra do Senhor nos diz que da nossa boca fala aquilo que o nosso coração está cheio. Você vê roda de pessoas na igreja falando sobre determinados capítulos de novela. Eu conheci homens, irmãos, não estou falando só de mulher não, viu, queridos? Eu conheci homens que vinham para o culto e deixavam a novela gravando em casa, porque não podia perder aquele capítulo. E nós precisamos vigiar, sabe por quê? Porque Satanás, ele não invade onde ele não tem legalidade, irmãos. Ele não tem a liberdade de entrar na nossa casa se nós não abrirmos a porta. E a Bíblia nos fala sobre a janela da alma, que são os nossos olhos. O que nós estamos colocando diante dos nossos olhos e dos olhos dos nossos filhos? Quantos programas ditos infantis, irmãos, que se você não sentar para assistir com seu filho, parecem uns desenhozinhos mas tão singelos, tão bonitinho, tão coloridinho. E às vezes você coloca lá e fala assim, vai assistindo tal desenho aí enquanto eu faço isso. Nós temos um hábito, eu e o Ronaldo, de nenhum desenho que o Nicolas ou o Azaf assista, se nós não assistirmos antes. Nós sentamos antes para assistir, para saber se aquele desenho condiz com a palavra do Senhor. E eu sempre falo para o Nicolas, nem sempre eu vou estar junto com você. Mas eu quero te fazer um desafio, Nicolas. Quando você for assistir algum desenho que você tenha dúvida, pergunte para o Senhor. Papai do céu, o Senhor sentaria do meu lado para assistir esse desenho? Porque, irmãos, Satanás ele tem vindo sorrateiramente. Sabe a raposa? A raposa é grande, você não vê? E a raposinha? A raposinha ela vem por baixo, irmãos. Ela vem minando por baixo. Quando você vê, ela já destruiu. Nós precisamos vigiar os nossos muros. Vigiar, irmãos. Vigiar o tempo todo. Sabe por quê? Satanás não brinca de ser Satanás. Ele não brinca de destruir as nossas famílias, irmãos. Precisamos vigiar nisso. Então, quando nós pensamos, a ordem de Faraó foi lá no passado. Foi há muito tempo a ordem de Faraó. Ainda hoje, no mundo espiritual, a ordem que é dada para os demônios a respeito de nós e de nossos filhos é: mate. Mate. Matem. Sabe por quê? Satanás, quando ele olha para os nossos filhos, ele não sabe quem vai ser o missionário, ele não sabe quem vai ser o pastor, ele não sabe quem vai ser a irmã da escola dominical, a dirigente do círculo de oração. Ele não sabe, irmãos. Então ele destrói. Como ele não sabe assim como ele não sabia quem era Jesus, ele só sabia de uma coisa: da semente da mulher nascerá um que pisará a cabeça da serpente. Opa, peraí, quem é esse? Ele não sabia, porque ele não tem esse poder. Mas o Senhor já sonhou sonhos para os nossos filhos. E quando nós pensamos que a nossa guerra não é contra a carne, nem sabe quando o teu filho chega todo bravo na sua casa, porque aconteceu alguma coisa lá na escola? Irmãos, tua guerra não é contra a carne não, querido.
E às vezes nós, no nosso ímpeto de, por que você está fazendo essa cara para mim? Por que não sei? Irmãos, vamos aprender a ouvir os nossos filhos, sabe por quê? O mundo está ouvindo. O mundo está ouvindo de tal forma que cada dia mais nós temos coisas ofertadas aos nossos filhos. Cada dia mais, Satanás tem usado uma criatividade que não lhe pertence para roubar, para matar e para destruir os nossos filhos. Então, nós temos que nos posicionar, irmãos. E não é aquele posicionar, sabe, assim, tá bom, né? Irmãos, posição de guerra. Mulheres, posição de guerra. Fechem as brechas, vamos fechar as brechas em oração, em santificação. Às vezes, a Bíblia fala, tem um salmo que diz assim, Senhor, bote um anjo à porta da minha boca. Quantas vezes nós falamos demais, irmãs? Quantas vezes nós falamos coisas que nós não deveríamos falar? Vamos pensar nisso. Vamos levar a nossa casa ao altar do Senhor. Quando nós levamos a nossa casa ao altar do Senhor, irmãos, nós temos certeza que aonde quer que seu filho pisar a planta do pé dele, o Senhor vai lhe dar como herança. Se ele for lá para o campo missionário, o Senhor vai dar aquela nação como herança. Aonde ele for, sabe aquela faculdade? É lá que o Senhor vai fazer a diferença na vida dele, lá. Quando todo mundo está indo, ele está firme. Não, eu não vou, porque isso não me pertence. Ah, você é crente, você não pode fazer. Não, eu posso fazer. Meu pai me ensinou que eu posso, tenho liberdade, mas eu não quero. Ele vai ter uma identidade. E sabe o que nós precisamos ter em mente? Formar identidade nos nossos filhos. Irmãos, Moisés, ele teve 40 anos no palácio. Ele teve tempo de sobra para se formar nele uma identidade egípcia. Em adorar os deuses pagãos. Em fazer aquilo que os deuses pagãos queriam. Só que sabe o que Joquebede fez na vida de Moisés? Criou nele uma identidade. Qual é a identidade que você está deixando no seu filho? Qual a marca que você está deixando no seu filho, irmãos? Seu filho pode dizer assim de você: não, eu não vou fazer isso porque o meu pai não faz? Não, eu não vou fazer isso porque a minha mãe não faz? Que marcas estamos deixando? Nós temos visto que muitas das vezes nós pensamos que não corrigir os nossos filhos vai ir contra a carência dele, né? Ah, tadinho, não vou corrigir não. Ah, ele não pensou para fazer isso. Irmãos, a palavra de Deus em Provérbios 4, 20 e 21, eu vou só ler, se não quiserem abrir, pode ficar tranquilo. Filho meu, atenta para as minhas palavras. As minhas razões inclina o teu ouvido. Não as deixe apartar-se dos seus olhos. Guarde-as no meio do seu coração. Os teus olhos olhem direito e as tuas pálpebras olhem diretamente diante de ti. Irmãos, cuidado com o que você leva para sua casa. Cuidado com o que você tem no seu escondido. Jogue fora, irmão. Aquilo não te pertence mais. O Senhor te trouxe uma libertação. O Senhor te deu um encontro. Às vezes nós damos legalidade nos nossos filhos, sabe por quê? Por coisinhas pequenas. Por coisas que aparentemente não tem problema nenhum. Mas eu quero nos lembrar nessa noite. O reino espiritual, ele existe. Ele é real. O reino espiritual, a batalha que é travada. Irmãos, enquanto nós estamos aqui, as batalhas que são travadas, nós não vemos. Sabe quando seu filho deita para dormir, irmã, e que às vezes aquele sono inquieto, aquele sono desassossegado. Levanta, irmã, não pensa duas vezes, não vai lá orar e repreender toda ação maligna da vida do seu filho. Porque Satanás tem vindo para roubar os nossos filhos.
para tirar a paz do nosso lar. E às vezes nós não nos apercebemos que foi tudo aquilo que ele viu durante o dia. Foi tudo aquilo que ele... Irmãos, sabe essas historinhas de joguinhos que são tão simples? Nós precisamos ficar atentos. Efésios 6:13 diz: porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados e potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Gente, por que Paulo ia falar isso, irmãos? Por que ele ia investir um tempo em falar uma coisa dessa? Se o mundo espiritual não fosse real? Recentemente, e eu falo com tristeza no meu coração, nós vimos aí, sendo divulgado pela mídia, e eu creio que vocês pais também estão acompanhando, o jogo da baleia azul. Vocês ouviram falar? Eu sei que muitos pais ouviram falar. Muita gente tomou conhecimento. Irmãos, Satanás, eu tenho uma amiga que ela é missionária lá em Malau, e ela fala assim, irmãos, ela fala assim, Márcia, aqui Satanás é tão astuto, tão sem vergonha, que ele anda pelado. Ou seja, ele está em casa. Sabe, intimidade? E é isso que Satanás tem feito, irmãos. Ele tem sido tão astuto, tão declarado. E nós, às vezes, não nos apercebemos disso. Nós brincamos. Eu vi alguns comentários de cristãos que me deixou profundamente triste. Alguns colocaram assim, no meu tempo, baleia azul era uma havaiana. É engraçado. Aí alguns colocaram lá 50 regras da baleia azul. Limpar o quarto, lavar a louça e foi. Parece engraçado? Parece engraçado, irmão. E você sabe qual que é a maior façanha que Satanás quer? Que realmente isso seja engraçado. Ele quer tirar todo o foco dele para ele passar desapercebido. Para que nós pensemos que ele não existe. Falta de correção? Sim, falta de correção de muitos pais. Que deram legalidade para os seus filhos, para que eles não quisessem mais ter um caminhar com Deus. Concordo, irmãos. Mas quando eu vejo que um adolescente se jogou na frente de um trem, irmãos, isso para mim não é divertido. Porque para mim, foi mais um adolescente. Mas para o pai daquele adolescente, irmãos, não foi mais um. E o que me deixa mais triste, sabe o que é? É saber que aquele adolescente, ele não vai estar comigo no céu. Ele não vai povoar a eternidade. Será que isso não nos causa temor? Será que isso não nos causa espanto? E eu fiquei vendo aqueles comentários, eu pensei comigo, ok, falta chinelo, falta havaiana, falta. Mas esses adolescentes, irmãos, são os nossos filhos. São da nossa geração que nós fazíamos assim, com o nosso pai. Quando ele olhava, nós já sabíamos. E o que aconteceu com essa geração? Nós somos corresponsáveis, irmãos. Nós somos corresponsáveis quando nós chegamos numa roda que tem vários adultos e uma criança. Nós cumprimentamos todos os adultos e esquecemos que tem uma criança. Nós somos corresponsáveis. Sabe o que aquela criança pensa? Eu não sou importante. Não são grandes coisas, irmãos, que fazem a diferença na vida dos nossos filhos, viu? São pequenas coisas. Eu não tenho tempo agora, filho. Não, agora não dá. Não, daqui a pouco. Aí sabe o que acontece quando ele chega lá para o amiguinho da escola, irmãos? O amiguinho tem tempo. O amiguinho dá atenção. Sabe a mãe daquele amiguinho que tem uma família destruída? Ela é legal, viu? Ela é legal. E às vezes nós não nos atentamos. Que nós estamos entregando no reino espiritual. Nós estamos assinando, irmãos, algumas promissórias. E essas promissórias,
Satanás vai cobrar dos nossos filhos. Essas promissórias, elas vão ser pagas, viu, irmãos? Como eu disse no princípio, não tem semente neutra. Elas vão ser pagas. E muitas delas vão ser pagas pelos nossos filhos. Eu estava num aniversário uma semana atrás de uma criança e uma mãe conversando com uma irmã. Ela falou assim, que a irmã dela foi chamada na escola. E quando ela chegou lá, um sobrinho dela, estava com o braço todo cortado. A gente pensa que as coisas estão longe de nós. E estava com o braço todo cortado. E ela perguntou para o filho, mas por que você fez isso? Ele falou, mãe, eu não sei. Estava todo mundo fazendo. Falta identidade, irmãos. Nossos filhos, eles não vão cair no rio Nilo, irmãos. Em nome de Jesus. O nosso cesto que nós estamos fazendo para os nossos filhos, não pode ser jogado no rio Nilo. O rio Nilo tem animais ferozes. Os nossos filhos, o cesto que nós estamos fazendo para os nossos filhos, ele vai ser achado por alguém. Porque os nossos filhos não vão morrer, irmãos. Eles vão povoar o céu. Então eu quero declarar isso na autoridade do Senhor sobre as nossas filhas, nossos filhos. Efésios 6:18 diz assim, orem no Espírito. Em todas as ocasiões. Orem no Espírito. Em todas as ocasiões. Com toda oração e súplica. Tendo isso em mente, estejam atentos e perseverem na oração por todos os santos. Irmãos, orem no Espírito em todas as ocasiões. Querido, se você não tem o hábito de orar com o seu filho, comece a fazê-lo. Se você não tem o hábito de ler a palavra com seu filho, comece a fazê-lo. Tem um filminho, não sei se foi possível até colocar. Dá para colocar? Irmãos, é coisa absurda. Vamos ver se a gente vai conseguir ver. Olha a astúcia de Satanás. Satanás não está brincando de matar os nossos filhos. Loja de suicídios. Avec la crise qui vous détruit, quoi de plus doux qu'une mort exquise? Soyez lucide et pas timide. Y'a pas à dire vive le suicide. Entrez, entrez, n'ayez pas peur, nous sommes ouverts jusqu'à 20h. Tout est limpide, rien n'est trompeur, vous faire mourir, c'est notre bonheur. Si ça vous coûte le premier pas, n'oubliez pas que nous sommes là pour vous aider, sans tralala, à passer de vie à trépas. De vie à trépas. Avec la crise qui vous défie. Avec la crise qui vous défie. Quoi de plus doux qu'une mort exquise? Une mort exquise. Querido, pode parar aí. Irmãos, isso é um desenho infantil, irmãos. Quando eu falo para vocês que Satanás não está brincando de matar, roubar e destruir, ele não está brincando mesmo. Isso é um desenho infantil. Que chama os nossos filhos para o suicídio. E quantas das vezes nossos filhos estão lá, na frente do computador. E nós não sabemos o que eles estão assistindo. E Satanás está convidando eles para se matarem. Satanás está convidando eles para acreditarem, irmãos, que o mundo real é ruim e que o mundo espiritual não existe. Que inferno não existe. Eu estou com alguns casos de famílias que os adolescentes não acreditam mais em Deus.
crianças criadas, adolescentes criados no Evangelho, irmãos, estão colocando em dúvida a existência de Deus. Essa batalha é nossa, igreja. Essa batalha é nossa. Quem não tem filho vai ter, em nome de Jesus. Quem não casou vai casar, em nome de Jesus. Porque isso é do Senhor. Casar é bom. Mas essa batalha é da igreja, irmãos. Se nós não sairmos da nossa legalidade, do não tem nada a ver, como que nós vamos povoar o céu? Sabe, porque a sentença de Satanás já foi dada para ele, irmãos. Ele sabe para onde ele vai. Mas a sentença de vida foi dada para os nossos filhos. E Satanás quer que os nossos filhos reinem com ele. Mas eu gostaria de orar com vocês hoje. Como família. Que nós possamos, sabe, irmãos, eu sei que quando nós estamos muito ligados em questão de novela, eu vou tocar nisso porque eu sei que é uma parte. Tem pessoas que falam assim, mas eu não consigo parar. Ore. Ore. Gaste o seu tempo na palavra. Que o Senhor vai te libertar sim. Eu quero orar com a igreja. Amém? Você que não tem filho ainda, ore pela sua geração. Ore pelo seu ventre. Ore pelo futuro dos seus filhos. Nós que temos, vamos orar pelos nossos filhos, pelos nossos netos, para que eles tenham uma identidade do Senhor neles. Podemos ficar em pé, queridos? Senhor, é com muito temor, Pai, que eu te entrego essa igreja, eu entrego essa palavra, Pai. A tua palavra nos diz que os nossos filhos não nasceram para povoar o inferno. A tua palavra nos diz que os nossos filhos, Senhor, são herança do Senhor. É um povo eleito, sacerdócio real, separado. Pai, é nessa autoridade que o Senhor nos dá como pais, que nós declaramos, que nós colocamos nossos filhos nas tuas mãos, e declaramos com toda a autoridade do teu Espírito, nossos filhos são do Senhor. Todo quarto fechado dos nossos filhos serão abertos. Toda palavra maldita sobre os nossos filhos serão caídas agora em nome de Jesus. Toda legalidade que foi dada no mundo espiritual, todo acordo que foi feito no mundo espiritual, caia por terra agora em nome de Jesus. Na autoridade do teu Espírito, Senhor. Nós declaramos vida, 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 vida aos nossos filhos. Deus, que esse espírito de suicídio que tem arrasado, Senhor, famílias, que ele seja exterminado na autoridade do teu Espírito, em nome de Jesus. Nossos filhos são teus. Nós não rendemos eles para o inimigo. Nós entregamos eles nas tuas mãos, porque eles te pertencem. Pai, eu quero colocar esta igreja, eu quero colocar os pais desta igreja nas tuas mãos, as famílias dessa igreja nas tuas mãos. Senhor, as crianças que ainda vão ser apresentadas neste altar, aleluia. Que nenhum se perca, Senhor. Que nenhum se perca, mas que todos cheguem ao pleno conhecimento da tua palavra. Que eles possam inspirar Jesus. Que eles possam ser apaixonados por Jesus. Que eles possam, Senhor Jesus, ser loucos por Jesus. Senhor, que a geração dessa igreja seja uma geração forte. Pai, eu quero declarar na autoridade do teu Espírito toda a legalidade em termos de novela, em termos de filmes, em termos de série, caia por terra agora nesses lares em nome de Jesus. Abre os nossos olhos espirituais, abre os nossos ouvidos para te ouvir, Senhor. Que tenhamos discernimento, que possamos fazer, Senhor, como Manoá fez. Senhor, como eu vou criar o teu filho? Como eu vou criar essa criança? Que possamos ter, Senhor, a liberdade de perguntar para o Senhor, como vamos criar os nossos filhos? Que o Senhor nos dê versículos para declararmos sobre a vida dos nossos filhos. Pai, que o Senhor traga a inspiração do céu para a vida dos nossos filhos. Que possamos abençoá-los na autoridade do teu Espírito, Senhor.
Eu quero te louvar por essa igreja, que abriu as portas, que tem aberto para que palavras sejam ditas de acordo com o teu caminhar, de acordo com a tua palavra. E eu quero te agradecer, Senhor, por esse tempo aqui. Eu quero te agradecer porque eu também fui abençoada. Eu quero te louvar, Senhor, por tua fidelidade. Em nome de Jesus. Amém, Jesus. Amém. Amém.